Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, último dia de novembro. Vamos aos destaques desse dia 30. O dia bonito de domingo movimentou a Escola Liberato em Cachoeira do Sul, como tem festa no bairro. E o número de transplantes de coração e pulmão no Rio Grande do Sul teve 100% de aumento neste ano. Isso significa vida para milhares de gaúchos. Sandra também ficou na espera e por 3 anos, mas teve a opção de passar pelo transplante intervivos na Santa Casa. Recebeu parte do órgão de 2 de seus filhos. O que ela mais quer agora? Caminhar bastante, que eu gosto de fazer. Caminhar à vontade, sem nenhum empecilho, nada para segurar. Algo tão simples, né? Mas que muitas pessoas não têm essa chance. E falamos da era da tecnologia nas escolas. O ensino público já possui lousas digitais, mas nem todos os professores utilizam. Já as escolas particulares usam a lousa como instrumento pedagógico prioritário. As escolas particulares já há muito tempo também reconheceram a importância da implementação das tecnologias digitais. Só que nas escolas particulares a realidade é bem diferente das escolas públicas. Aqui nessa escola, por exemplo, é uma lousa digital por sala de aula. E o estado registra o dobro de casos de HIV/AIDS em relação à média do Brasil. Os dados fazem parte do primeiro boletim epidemiológico feito pela Secretaria Estadual de Saúde. O boletim permitiu mapear a realidade de cada região gaúcha para medir ações realizadas e projetar estratégias. Em 2014, Porto Alegre, Gravataí, Viamão, Cachoeirinha e Alvorada representavam 46,6% dos novos casos. O Vale dos Sinos, 7,8%. E a região do Caí e Metropolitana, 7,4%. 15 cidades serão chamadas a assinar um conjunto de metas. O SAMU de Porto Alegre, primeiro serviço de atendimento móvel de urgência do Brasil, completou 2 décadas de atuação na sexta-feira. Para celebrar a data, houve um debate sobre os desafios que o serviço deve enfrentar nos próximos anos. O auxiliar de enfermagem, Luiz Carlos Moraes, está na equipe do SAMU desde a sua fundação em 1995. Ele ajudou na construção e evolução do serviço móvel de emergência, que foi o primeiro do Brasil. São 20 anos de atendimento dentro da ambulância. Um trabalho que desgasta, mas também compensa. As pessoas conhecem os funcionários. É muito legal você estar na rua, sabe? Caminhando com a tua roupa normal, daí de repente alguém te chama. Oi, moço, te lembra quando foi lá na casa atender o meu pai? Sabe? Aí tu não lembra, claro, é muita gente. Aí tu diz, não, lembro, sim, lembro. Pois é, meu pai ficou bom, sabe? Isso é legal. Para marcar os 20 anos do SAMU, a Secretaria da Saúde de Porto Alegre realizou um seminário que uniu homenagens e formação profissional. Qualificar o serviço é a maneira mais eficiente de encurtar o tempo de resposta no atendimento. Tanto que nós fazemos sempre, agora, mês passado, nós tivemos oficinas de reciclagem e aperfeiçoamento dos nossos profissionais, em que o tempo-resposta para o atendimento foi um dos temas que foi mais batido, né? Para que a gente sempre possa fazer um aperfeiçoamento desse tempo-resposta e conseguir chegar o mais rápido possível nos agravos. Somente no primeiro semestre desse ano, o SAMU realizou 19.587 atendimentos. São 3.300 por mês. Olha, às vezes que eu precisei, eu fui bem. Agora, não sei, daqui para frente, espero que continue melhor ainda. Eu acho que está eficiente. Eles fazem o máximo que podem, dentro das condições que eles têm. Desde 2013, o SAMU tem uma sede própria, onde fica a central telefônica de atendimento. Se trata na UF Navegantes. Vamos para UPA. O serviço, que depende de agilidade e rapidez, ainda sofre com os trotes. 40% das ligações são falsas, o que atrasa o atendimento. A enfermeira Alexandra, da UTI móvel, falava conosco justamente sobre a importância de cada minuto nesse tipo de ocorrência. Cada minuto é um minuto que a vida está com um risco maior, né? Então, é o coração que pode parar de bater, cada minuto sem esse batimento complica neurologicamente, né? Então, estão chamando.
estão chamando. Aqui em Cachoeira do Sul, domingo foi dia de festa na Escola Estadual de Ensino Médio Liberato Salzano Vieira da Cunha. O tradicional Tem Festa no bairro agitou a equipe da escola e a comunidade. Nossa equipe de reportagem acompanhou o evento. O pátio da Escola Liberato Salzano foi o palco do festerê. A música atraiu os moradores dos bairros próximos. E foram as apresentações artísticas que movimentaram a tarde de domingo. A diretora Sandra Scherer ficou contente com a satisfação do público que prestigiou mais uma edição do Tem Festa no bairro. A escola tem esse objetivo de fazer essa integração, escola e comunidade. E a nossa escola tem um ponto que ela tem escola aberta, sempre aos sábados e domingos a nossa escola está aberta. E uma vez por mês a gente procura fazer uma coisa diferencial para a comunidade estar aqui. Sempre com atrações do que é feito na sala de aula, trazendo para os pais o trabalho que os alunos fazem no dia a dia na Escola Liberal. E a principal responsável pela participação dos alunos na atividade é a professora de artes Luciane Borges. Nas nossas aulas de artes, a gente trabalha na perspectiva de humanizar os alunos. E essa humanização se dá através das várias manifestações artísticas. Hoje aqui para o TFB, a gente escolheu então a dança, a música, a performance e as coreografias. São propostas dadas em sala de aula, onde os alunos fazem relações das obras de artes consagradas pela humanidade e, a partir disso, eles pesquisam essas obras de arte e fazem relações das obras não só musicais, como visuais, teatrais, e formam um grande bailado. Os nossos alunos, eles têm um referencial, eles gostam de participar de todas as atividades. Nossa escola é referência no esporte, na música e na dança. A nossa comunidade é essencial isso, música, dança e esporte. Verdadeiros artistas. Durante as 3 horas de festa, no centro do palco, muita alegria. E do lado da plateia, sorrisos das famílias que prestigiavam os filhos e palmas da comunidade toda. As propostas são de sala de aula, Nada do que está acontecendo agora foi pré-preparado para uma apresentação. E sim, a gente aproveita aquilo que surge como produção artística da sala de aula e então transforma numa produção artística para as pessoas assistirem. As garotas comunitárias, representantes dos bairros Marina, Santo Antônio e Fátima participaram do domingo festivo. E claro que não poderiam deixar de desfilar. Jéssica da Cruz é garota adulta, Thalia Machado, primeira princesa, e Alice Martins, segunda princesa. Elas devem representar o município no próximo dia 5 de dezembro no concurso estadual. Não é só festa, é também as pessoas da comunidade podendo ver a questão da dengue, a sua pressão, a diabetes e tudo. É um entrosamento escola e comunidade. E o envolvimento de toda a escola é o que a gente quer, que a escola seja valorizada no seu bairro, que ela esteja sempre aberta, não só nos finais de semana, mas no dia a dia da escola. A apresentadora tradicional dos TFBs, Lena Caetano, divertiu a comunidade que avaliou a festa. Tá bem bonito. Tá bom? Tá bom, é que eu recém cheguei. Mas tá bom pelo jeito, pelo visto tá bom. Tá sendo bem interessante porque aqui eles motivam bastante a cultura e a leitura também, como foi a Feira do Livro. Quem também não ficou de fora da festa foram as mais belas literárias. Eleitas durante a Feira do Livro, como lembrou a aluna do 1º ano do ensino médio. Elas foram apresentadas e desfilaram ao som de Jair Scarparo. E os pequenos parecem que curtiram a brincadeira de pular.
Diversão garantida. E teve mais festa aqui em Cachoeira do Sul, viu? Foi dada a largada no Natal na cidade. Ontem à noite iniciaram as comemorações natalinas com diversas atividades na cidade. Tiveram apresentações musicais, danças e a reinauguração da Fonte das Águas Dançantes na Praça José Bonifácio. A data também marcou a entrega da chave da cidade ao Papai Noel. Durante o mês de dezembro serão muitas atividades em comemoração ao mês do Natal. Shows musicais, apresentações de teatro, exposições de obras de arte e a reinauguração do auditório da Casa de Cultura Paulo Salzano no dia 15 de dezembro, às 7 horas da noite. Vale a pena conferir. Bom, a gente faz um pequeno intervalo agora e a seguir você vai ver. O número de transplantes de coração e pulmão no Rio Grande do Sul aumentou 100% neste ano. Isso significa esperança para milhares de gaúchos. Sander também ficou na espera e por 3 anos, mas teve a opção de passar pelo transplante intervivos na Santa Casa. Recebeu parte do órgão de 2 de seus filhos. O que ela mais quer agora? Caminhar bastante, que eu gosto de fazer. Caminhar à vontade, sem nenhum empecilho, nada para segurar. E o estado registra o dobro de casos de HIV/AIDS em relação à média do Brasil. Os dados fazem parte do primeiro boletim epidemiológico feito pela Secretaria Estadual de Saúde. O boletim permitiu mapear a realidade de cada região gaúcha para medir ações realizadas e projetar estratégias. Em 2014, Porto Alegre, Gravataí, Viamão, Cachoeirinha e Alvorada representavam 46,6% dos novos casos. O Vale dos Sinos, 7,8%. E a região do Caí e Metropolitana, 7,4%. 15 cidades serão chamadas a assinar um conjunto de metas. O número de transplantes de coração e pulmão no estado aumentou 100% em 2015 na comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados são da Secretaria da Saúde. Conscientização e integração das equipes são alguns dos fatores que contribuíram para o aumento no número de cirurgias. 1 ano e meio usando tubo de oxigênio, 1 ano e meio na fila de espera. O Birajara se mudou de Uberlândia, em Minas Gerais, para Porto Alegre. Ele precisa transplantar os 2 pulmões na Santa Casa, referência nacional nesse tipo de cirurgia. Eu tenho fé em Deus que logo vai sair o doador para mim. Um doador compatível com o Birajara tem que aparecer no sistema informatizado da Central dos Transplantes, vinculada à Secretaria Estadual de Saúde. É nesta sala, na Central de Transplantes, que essa equipe recebe as notificações de possíveis doadores. A Mariângela é a chefe de plantão aqui do setor e vai nos responder, mas afinal, por que possível doador? Quer dizer, eles já não tiveram o diagnóstico de morte encefálica? Isso, eles ainda não têm esse diagnóstico. É feito primeiro para a gente essa notificação, né? E aí eles têm que passar por uma série de testes, tanto de exames clínicos, exames laboratoriais e, por fim, um exame definitivo que confirma esse diagnóstico de morte encefálica. Então, é um processo muito seguro para a equipe médica que está junto ao hospital e também para a família que está passando por essa situação com seu familiar. A central registra o crescimento gradual do número de transplantes de órgãos vitais realizados nos últimos anos no Rio Grande do Sul. Este ano, já foram 215 pessoas que receberam coração e pulmões. É que também cresceu o número de doadores. E isto é um trabalho bastante grande das equipes que identificam quando tem um potencial doador no hospital. O cuidado dessa equipe com esse potencial doador envolve um cuidado bastante extenso, um trabalho bastante grande e o cuidado dessa família também. E a vontade expressa desse doador. O número de doadores cresceu, mas ainda é insuficiente. O Dr. Sadi Esquio, que faz parte da equipe da Santa Casa, guarda com cuidado a lista com mais de 50 pessoas que esperam por um transplante de pulmão no hospital. A gente tem anos que, por baixa doação, alcança 30% de mortalidade na lista. Significa, eu preparei 10 receptores que chegaram até o final, que aguardaram, e uns 3 deles vão morrer sem ter ganho nada. Eles, na verdade, não vão ter chegado ao objetivo de ser transplantados. Vão morrer antes do transplante por indisponibilidade de doador compatível.
Sandra também ficou na espera e por 3 anos, mas teve a opção de passar pelo transplante intervivos na Santa Casa. Recebeu parte do órgão de 2 de seus filhos. O que ela mais quer agora? Caminhar bastante, que eu gosto de fazer. Caminhar à vontade, sem nenhum empecilho, nada para segurar. O Rio Grande do Sul registra o dobro de casos de HIV/AIDS em relação à média do Brasil. E a região de Porto Alegre, Viamão, Cachoeirinha e Alvorada concentra 47% das ocorrências. Os dados fazem parte do primeiro boletim epidemiológico feito pela Secretaria Estadual de Saúde. O levantamento permite desenhar estratégias de combate à epidemia para cada região do estado. A boa notícia é que o número de casos detectados de HIV/AIDS no estado caiu 10% de 2012 para 2014. Mas enquanto a taxa do Brasil é de 19,7 casos por 100 mil habitantes, o Rio Grande do Sul tem o dobro, 38,3 casos. Aqui realizam-se mais testes, mas as causas são múltiplas. O sistema de saúde, o sistema de informações do Rio Grande do Sul funciona bem, então a gente notifica tudo o que acontece. Mas nós não podemos afirmar isso, que essa seja a razão. Tem a questão comportamental, tem muita coisa para ser analisada nesses estudos para entender melhor por que no Rio Grande do Sul essas taxas são maiores. O boletim permitiu mapear a realidade de cada região gaúcha para medir ações realizadas e projetar estratégias. Em 2014, Porto Alegre, Gravataí, Viamão, Cachoeirinha e Alvorada representavam 46,6% dos novos casos. O Vale dos Sinos, 7,8%. E a região do Caí e Metropolitana, 7,4%. 15 cidades serão chamadas a assinar um conjunto de metas. 90% das pessoas com HIV diagnosticadas, 90% dessas pessoas diagnosticadas tratadas e 90% dessas pessoas com carga viral indetectável, né? Então, e a outra meta também grande e que tem relação direta, né, nessa construção é a zero discriminação, né? Porto Alegre é a cidade que mais preocupa. Aqui é registrado o triplo da média de casos do estado. Para barrar a epidemia, é preciso baixar a carga viral de infectados, ou seja, detectar precocemente a doença e iniciar o tratamento. À medida que a gente faz o diagnóstico, na medida em que a gente faz um acompanhamento, incorpora o HIV, o teste do HIV nas nossas vidas, quer dizer, a gente está fazendo uma tomada de decisão pela prevenção. Tempo bom em Cachoeira do Sul. O sol aparece entre algumas nuvens. As temperaturas variam entre 13 e 27 graus. Terça-feira de tempo estável e de temperaturas em elevação. Mínima de 16 e máxima de 31 graus. Quarta-feira de tempo seco. As temperaturas variam entre 22 e 31 graus. Confira no mapa como fica o tempo nesta segunda-feira. O sol aparece na maioria das regiões gaúchas. Não há previsão de chuva para hoje. Já as temperaturas se elevam agora à tarde. Em Porto Alegre, a máxima prevista é de 26 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 28. Em Passo Fundo, no norte do estado, 25. Em Santa Maria, na região central, 27 graus. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 23. Em Rio Grande e Pelotas, no sul do estado, 24 graus. O Banco de Leite Materno do Hospital Fêmina, em Porto Alegre, precisa de doações para suprir o baixo estoque da instituição. E nunca é demais lembrar, não é mesmo, que o aleitamento materno é o principal alimento dos recém-nascidos, especialmente para bebês prematuros. As mães interessadas em colaborar podem fazer a coleta no próprio banco de leite ou em casa. Fora do ambiente hospitalar, é preciso tomar alguns cuidados de higiene para a retirada e o armazenamento do produto. As orientações são passadas pelo próprio hospital, que oferece atendimento durante o horário comercial pelo telefone 3314-5353. 1 litro de leite pode beneficiar até 50 bebês. O Banco de Leite do Fêmina coleta cerca de 40 litros por mês, o que representa metade da meta considerada ideal pela instituição.
A folha de pagamento do mês de novembro dos funcionários do Estado do Rio Grande do Sul deverá ser paga de forma fracionada mais uma vez. O secretário estadual da Fazenda, Giovanni Feltz, divulgou que o Estado tem no caixa aproximadamente 600 milhões de reais, o que seria possível arcar com apenas 65% da folha do Estado. O governo gaúcho aguarda nesta segunda-feira a chegada de recursos da General Motors para conseguir pagar os salários de 348 mil vínculos de servidores estaduais entre ativos, inativos e pensionistas. São 302 milhões referentes à antecipação da devolução de créditos do programa Fomentar. 65% dos funcionários poderão contar com o salário sem parcelamento, mesmo sem o repasse da montadora. O Piratini espera que os 302 milhões da GM cheguem hoje a tempo de pagar todos os funcionários. O governo informou ainda que, para viabilizar os salários dos funcionários, foi necessário sacrificar repasses para prefeituras e hospitais, além de suspender pagamentos de fornecedores e atrasar pelo 9º mês consecutivo a parcela da dívida com a União, no valor de 270 milhões. Isso deve gerar novo bloqueio das contas do Estado. A Fazenda também postergou novamente cerca de 650 milhões de contas pendentes, como é o caso do transporte escolar e do custeio da saúde. E o ano de 2015 foi um dos piores quanto à arrecadação de impostos para os municípios brasileiros. As duas principais fontes de recursos, ICMS e Fundo de Participação dos Municípios, sofreram forte queda devido à retração da economia. Resta às prefeituras dinamizar a arrecadação de recursos localmente. Aqui em Cachoeira do Sul, o Executivo conseguiu diminuir a inadimplência no IPTU. A secretária de Administração, Cristina Mor, faz um balanço sobre a arrecadação desse imposto. Em 2015, nós arrecadamos R$ 9.268.395 reais. Nós ficamos com uma inadimplência de em torno de 25%, 25,53%. Ficou mais ou menos dentro da expectativa do município, especialmente depois desse segundo semestre? Como é que ficou essa questão? Exatamente. A gente sabe da dificuldade, né? E agora, nesse momento que a gente está passando, que a dificuldade é para todos. Então, a gente arrecadou um pouco mais do que aquilo que a gente esperava já nessa reta final, né? A nossa expectativa, sim, foi plenamente cumprida. A senhora está hoje à frente de duas pastas que são essenciais do ponto de vista de governabilidade da prefeitura, né? Fazenda e administração. E os municípios, no geral, em nível de Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul, estão tendo dificuldades financeiras, isso é fato, não é? Diminuição no ICMS, arrecadação do Fundo de Participação dos municípios também. E a prefeitura tem contas aí a equilibrar, não é? Algumas em parcelamento, o caso do FAPS, alguma dificuldade também em relação à empresa que faz o recolhimento de lixo, e a senhora está tentando aí equilibrar a matemática do município. Nós estamos trabalhando intensamente, né, incansavelmente, para que a gente feche 2015, né, num patamar de contas pagas, que a gente possa cumprir os nossos compromissos. Nós estamos, assim, encaminhamos um projeto de lei do FAPS, do parcelamento do FAPS para a Câmara de Vereadores, estamos esperando o retorno, né, que os vereadores possam ser sensíveis, né, a esse parcelamento dessa dívida, que a dívida que o Ministério da Previdência nos repassou já no ano de 2015, em torno de 6 milhões, foi uma dívida que surgiu nova, né? Então, espero que os vereadores realmente eles tenham esta sensibilidade, né? Porque nós estamos trabalhando muito para que a gente possa viabilizar, né, toda a nossa economia, todas as nossas contas e que consiga, junto, né, cumprir com os nossos compromissos. Secretária, esse período específico de inflação alta, de menor arrecadação, agora, esse próximo período, ele vai ser somente um período para que o município sobreviva, pague a sua folha de pagamento dos seus fornecedores? Dá para pensar em algum tipo de investimento ou é somente um período para sobreviver e depois pensar em investimentos? Nós temos um compromisso com o nosso servidor e nós temos agora a nossa data base, é dia 1º de janeiro. Então, agora, 2015, dezembro de 2015, nós estaremos negociando com os nossos sindicatos, né, porque nós temos agora o nosso reajuste a partir de 1º de janeiro. Né? Então, isso tudo
pesa na balança. Novos investimentos vão depender de conquistas junto ao governo federal, né, que agora mesmo o prefeito, essa semana, já anunciou 300 mil que veio para uma quadra coberta. Então, vai ser muito em cima do que o governo federal, né, das conquistas junto ao governo federal, para ter novas conquistas, principalmente de obras, né, em 2016. Ontem, por volta das 8h15 da noite, aconteceu um acidente na várzea do Castanino, aqui em Cachoeira do Sul. Informações da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros que atenderam a ocorrência informaram que o motorista Alberi Lima Silveira, de 57 anos, perdeu o controle do carro, saiu da pista e capotou. Com o impacto, o motorista foi jogado para fora do carro. Alberi foi socorrido e levado ao HCB de Cachoeira do Sul, mas não resistiu e acabou falecendo. A seguir, falamos da era da tecnologia nas escolas. As escolas públicas já possuem lousas digitais, mas nem todos os professores utilizam. Já no ensino particular, há escolas que usam a lousa como instrumento pedagógico prioritário. As escolas particulares já há muito tempo também reconheceram a importância da implementação das tecnologias digitais. Só que nas escolas particulares a realidade é bem diferente das escolas públicas. Aqui nessa escola, por exemplo, é uma lousa digital por sala de aula. O deputado Jardel foi afastado da Assembleia Legislativa Gaúcha por suspeita de corrupção. Batizada de Gol Contra, uma operação do Ministério Público devassa nesta segunda-feira a rotina de trabalho na Assembleia Legislativa do deputado que fez fama no futebol pela quantidade de gols marcados. Mário Jardel, do PSD. Em 2 meses de apuração, tendo o deputado e ex-jogador como principal investigado, o Ministério Público apurou indícios de crimes como concussão, peculato, falsidade documental, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Também é investigado o financiamento ao tráfico de drogas com dinheiro público desviado do parlamento. A partir dos indícios coletados na Operação Gol Contra, o MP obteve na Justiça a ordem de afastamento de Jardel das funções parlamentares por 180 dias. A medida de suspensão do exercício da função pública foi uma alternativa a um pedido de prisão temporária, já que parlamentar só poderia ser preso por crime inafiançável, segundo o MP. Vamos falar de educação agora. É cada dia mais frequente o uso de lousas digitais nas instituições de ensino, tanto em escolas particulares como em escolas públicas de todo o Brasil. E é claro, encontramos professores que não acreditam na ferramenta e não querem abandonar o velho quadro e o giz. E tem também aqueles que acham a lousa uma grande revolução no método de ensino. Aqui em Cachoeira do Sul, todas as escolas estaduais e municipais possuem ao menos uma lousa digital. Mas por que será que nem todos os professores utilizam essa ferramenta que tanto atrai os alunos? Veja na reportagem de Lena Caetano e Edson Michels. Uma aula interessante é um dos mais eficientes antídotos para a falta de interesse do aluno, o sono durante a explicação e a queda no aprendizado. Com o avanço das tecnologias digitais que despertam a paixão e o seguro interesse de crianças e jovens, a inserção delas como instrumento de aprendizado nas escolas foi uma previsível consequência. Aqui em Cachoeira do Sul, todas as escolas públicas possuem pelo menos uma lousa digital. A lousa traz a interação aluno com o quadro. Antes era só nós e o giz. E os alunos, né? Agora eles podem ir e interagir com o aluno. Acho isso fantástico. Nós estamos num trabalho ainda recente com a lousa, mas os alunos, como tu podes ver, já adoram a lousa, né? Escolas municipais e estaduais receberam o equipamento e treinamento inicial. O Jorge é formador da 24ª Coordenadoria Regional de Educação, que atende 50 escolas estaduais. Existe um cronograma, né? A gente, por exemplo, anuncia para as escolas as formações, eles solicitam através de e-mail, né, ou se comunicando diretamente por telefone, e a gente vai até as escolas e faz a formação com os professores. As escolas, sim, estão solicitando, bem menos do que antes, mas estão solicitando. Está um pouco abaixo daquilo que a gente esperava, né? Em Cachoeira do Sul a situação é essa também? Também. Cachoeira do Sul acho que um pouco menos, para te dizer a verdade. As escolas... Por incrível que pareça, as escolas que compõem a 24ª da rede, as escolas que mais solicitam formações são as escolas de fora. Ele explica que já há alguns anos os governos vêm municiando as escolas com ferramentas digitais. Começou com os tablets, um por professor.
Depois foram os netbooks. Cada escola recebeu um armário com 30. Por último, vieram as lousas digitais. Um kit com itens como projetor, receptor e a memória carregada com um menu diversificado de conteúdo de todas as disciplinas. Mas, ao contrário do que parece, há resistência entre alguns educadores em conhecer e utilizar essas novidades. A gente percebe assim que nós somos fruto de uma geração da escola tradicional. Então, aquele professor que vem daquela escola tradicional, ele é mais resistente às tecnologias, né? Os alunos já nascem com a tecnologia que a gente vê no dia a dia. A Escola Municipal Dora Abreu, com 252 alunos e 50 professores, recebeu sua lousa em agosto. Um instrumento com possibilidades ainda limitadas para os professores, mas já em uso. Ainda falta nós desvendarmos todos os mistérios que essa lousa traz. Mas assim, é um recurso que motiva mais as aulas. Tira daquele cotidiano, né, da mesmice, inova as aulas, os professores, faz com que a aula seja mais atrativa, né, mais interessante. E o aluno gosta muito desses recursos, porque, afinal, o mundo digital está entre nós, né, e a gente tem que usar esses recursos. A gente não fica só o professor dando a aula, né? O aluno interage o tempo todo, vindo até a lousa, fazendo os seus exercícios ali, aplicando o seu conhecimento. Não é só aquela coisa do aluno ouvir o professor falar o tempo todo. Então, a gente tem bem essa troca, né, do conteúdo, do material com o professor e com o nosso aluno. A Escola Municipal de Nanério Pereira, com 600 alunos, possui 2 lousas que são mais utilizadas pelos professores mais jovens, que sabem e se identificam mais com o equipamento. A gente ainda está em processo de aprendizagem das lousas, né? Tem aparecido em algumas salas de aula, um pouco mais tímido, mas os professores estão aprendendo a usar, estão gostando dos recursos delas, né? Os professores que não eram muito acostumados com a informática, eles precisam aprender um pouco mais, né? Mas eles se dedicam, assim, só que a gente vê os professores mais jovens levam mais o equipamento para a sala de aula. Acompanhamos uma aula da professora Tiele e o entusiasmo dos alunos é nítido. Desde a instalação da lousa, eles participam. E sem resistência, eles anseiam por usar o equipamento de aprendizado, que para eles parece o brinquedo digital ou o computador que boa parte deles não tem em casa. É uma coisa muito diferente que eles não têm acesso em casa, porque um livro eles leem em casa, a televisão eles têm acesso em casa, a lousa eles só têm acesso aqui na escola. E eu gostaria de ter, porque daí eu ia ensinar minha mãe e tudo mais, ia poder jogar também. Mas o problema é o dinheiro, né? E também a forma de como usar. É mesmo? É. Acha difícil? Eu acho, se a professora não consegue quase. Mas devagarinho vai, né? Eu acho ela bem legal porque dá para aprender mais coisas. A aula fica mais interessante quando usa a lousa ou não? Sim, bem mais legal. Bem legal. Porque a gente aprende coisa diferente. As escolas particulares já há muito tempo também reconheceram a importância da implementação das tecnologias digitais. Só que nas escolas particulares a realidade é bem diferente das escolas públicas. Aqui nessa escola, por exemplo, é uma lousa digital por sala de aula. Com a lousa, a gente pode explorar todas as habilidades que esse estudante tem para desenvolver. Quando a gente volta um tempo atrás com o quadro negro, a gente tinha apenas o giz como um instrumento e o professor era detentor do conhecimento. Hoje o professor não detém mais o conhecimento e as informações, e sim ele media esse conteúdo e provoca o estudante a construir a partir do contato com a informação. Aqui, a implantação das tecnologias digitais começou em 2008. Por um ano, a primeira lousa foi usada para a capacitação dos professores. Depois disso, cada sala do 2º ano do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio recebeu uma lousa. E em 2016, 100% das salas terão o recurso. A professora Gisiane leciona há 10 anos e chegou na escola há 2. Foi quando conheceu e começou a usar a lousa. Tem uma flexibilidade maior na nossa didática, né? A aula não fica tão cansativa, a gente consegue trabalhar com mais recursos, a aprendizagem também é mais significativa, o desenvolvimento deles dá uma possibilidade de a gente trazer vídeos, da gente trazer jogos, da gente fazer uma consulta ao dicionário, tá em acesso constante com a internet, então a dinâmica em sala de aula ela muda consideravelmente. Eu acho que para a gente ficar mais diversificada, porque não fica só no livro e
estudando, quando a gente vê a lousa, a prof traz vídeos pra gente, e eu acho que com isso fica bem legal, que não fica só leitura. E a gente tem mais conhecimentos do que só no livro, porque não consta tudo que a gente quer aprender, e às vezes surge alguma dúvida que não tem no nosso livro, a gente pode verificar usando a internet, que facilita bastante. No livro a gente só lê, mas ali na lousa a gente pode fazer jogo, ler vídeo. É mais interessante. É mais interessante. Para os alunos, é evidente o entusiasmo com o ingresso de novos recursos como ferramenta de aprendizagem. Mas há que se observar que ainda há uma grande distância entre os recursos do ensino público e o particular. O caminho já está aberto, mas depende também de uma maior oferta de capacitação e interesse de todos os envolvidos em receber e ampliar essa capacitação, para que o pouco que é disponibilizado possa representar muito. Recentemente eu fiz uma formação numa escola do interior, quando eles aprenderam a trabalhar com a lousa interativa, eles ficaram maravilhados, porque eles não tinham essa informação, né, no caso de como trabalhar com uma ferramenta tão útil, né, e que fosse ser um facilitador do trabalho pedagógico desse professor. Então, assim, é uma minoria ainda que tem essa consciência, mas eu acredito assim, que também, com o decorrer do tempo, a tendência é que isso aí seja, que tenhamos mais multiplicadores desse aprendizado para qualificar essa educação. Com certeza. Bom, vamos falar de vida animal agora. O veterinário Edson Salomão explica de onde vêm alguns gritos que parecem miados que muitos cachoeirenses têm ouvido. Esses gritos nada têm a ver com gatos não, viu? Confira. Boa tarde, amigos da TV Novo Tempo. No reino animal, geralmente, nas aves, o macho sempre é bem mais bonito que a fêmea, na maioria das vezes. E nós temos um exemplo aqui, que é no caso dos pavões, que é uma ave ornamental de grande porte, ela chega a atingir até 2 metros de comprimento com a cauda e 80 centímetros de altura. É uma ave muito linda e ela possui essa cor característica dela, o pavão azul e também o branco. E existem outras cores que foram fazendo cruzamentos e foram sendo desenvolvidas pelo homem. É uma ave que é o símbolo assim, de nobreza, é uma ave de origem asiática, principalmente nos países no Sri Lanka, na Índia e Paquistão. Então lá que surgiu essa ave. E ela na Índia chegou a ser considerada uma ave sagrada. Ela é símbolo de nobreza, ela era criada principalmente em palácios imperiais, em mansões e também por todo mundo, nos parques e mansões se encontram essas aves. Essas aves são territorialistas, então o macho ele tem um território, como vocês podem notar nas imagens, aqui nesse local existe a convivência de 2 machos, né? O macho é muito lindo, tem a cauda grande, né? E ele abre em leque, tudo isso é um ritual para atrair a fêmea. Então no reino animal, o macho atrai a fêmea principalmente pela sua beleza da plumagem, pelas cores, pelo canto e também pela dança. E esse ritual de acasalamento nos pavões é muito bonito. Vocês podem notar que ele abre a cauda e fica tremendo, é uma maneira dele atrair a fêmea. A fêmea já tem uma cor não tão bonita, ela é menorzinha, ela não tem essa cauda muito grande, tem apenas uma cor mais discreta. Então, os pavões são animais assim que as fêmeas colocam de 4 a 7 ovos, né, e demora em torno de 28 dias para eclodirem. O pavão chega a viver 30 anos. Então, para quem gosta de aves, é legal ter uma ave com uma duração bastante longa, porque tem aves que não duram tanto tempo. Então, quem quiser criar um pavão e tem espaço, só tem que se preocupar com uma coisa, com o grito. Na época do acasalamento, que é quando começa agora a primavera e no verão, os machos têm um grito muito feio, muito alto, né? E não é muito agradável
porque na época do acasalamento eles gritam inclusive à noite. Então é um transtorno às vezes para os proprietários que moram na casa e pode ser até um transtorno para os vizinhos. Mas a sua beleza supera tudo isso. É uma ave muito linda e que, sem dúvida nenhuma, é um ornamento em qualquer parque, é uma beleza em qualquer parque ter assim, essa maravilha da natureza pelas suas cores, pela sua plumagem fantástica. Esse leque que ele abre na época do acasalamento é muito lindo. E quando não é a época do acasalamento, quando chega o inverno, ele chega a perder essas penas bonitas da cauda. Uma boa tarde para vocês, e se vocês resolverem criar um pavão, só pense num detalhe, cuidado com o barulho dele, na época do acasalamento se torna um transtorno. Uma boa tarde para vocês. Uma das principais dificuldades das cidades atualmente é o trânsito, sem dúvida nenhuma. Organizar o fluxo de veículos de modo que os congestionamentos sejam minimizados é um grande desafio para qualquer poder público. Em Cachoeira do Sul, a principal polêmica do ano foi a implantação do estacionamento rotativo pago. Sobre esse assunto, Daniel Nunes conversou com o presidente do Conselho Municipal de Trânsito, Robson Weber. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Darcy. Boa tarde a todos. Nós recebemos agora aqui no estúdio do NT Sul, Robson Weber, presidente do CONTRAN, Conselho Municipal de Trânsito. Não é o Conselho Nacional de Trânsito, não confunda, é o Conselho Municipal de Trânsito aqui de Cachoeira do Sul. Robson, boa tarde, obrigado pela presença com a gente aqui. Boa tarde. Bom, quero começar conversando contigo sobre esses projetos que estão em andamento aqui na cidade. Vamos começar pelo rotativo, que foi um que entrou mais em ebulição na cidade, especialmente no começo do ano. Depois o assunto foi meio que morrendo aos pouquinhos e agora raramente se toca no assunto do rotativo pago aqui de Cachoeira do Sul. Como é que estão essas tratativas, a sua expectativa como presidente do Conselho? Bom, nós, CONTRAN, desde 2002, estamos tentando implantar o rotativo em Cachoeira do Sul. Tem mais de 10 anos já. Mais de 10 anos. No início, nós fizemos um plebiscito, um apanhado entre os empresários de Cachoeira. Isso foi por volta de 2004, onde aí houve 40% favorável e 60% contra. Agora, recentemente, cerca de 2, 3 meses atrás, houve um novo apanhado, né, junto aos empresários e houve aí, até o próprio presidente, o Caco Salomão, ficou surpreso que houve 93,7% favorável ao rotativo pago. Porém, nesse inteirinho aí, o Caco deixou a presidência e entrou o Wilton de Franceschi, que é contrário a essa. E simplesmente não quis aprovar junto ao prefeito municipal esta iniciativa. E o prefeito, diante disso, resolveu não implantar o rotativo em Cachoeira do Sul. Agora nós estamos aqui chegando ao Natal e os empresários querendo vender e não tem lugar para estacionar. Eu mesmo conversando com os empresários aqui da SET, têm me dito, e agora? Alguns eu indiquei, vamos nos socorrer dos estacionamentos particulares. Esta loja oferece o seu estacionamento pago, mas no estacionamento particular. Porque o setor público não providenciou, queria aprovação total do meio empresarial para fazer o rotativo. Como não houve, não fez. Agora, Robson, um fator interessante também, um fato, aliás, interessante, tivemos, eu acho que pelo menos mais um nesse meio tempo aí do anúncio do rotativo, das discussões mais fortes esse ano, um novo estacionamento pago aqui na cidade. Há um também aqui na SET. Mas esses estacionamentos, na maioria das vezes, eles estão vazios. Como é que o senhor vê essa questão? Se de fato fosse pago, as vagas, elas aumentariam de fato na cidade, na sua opinião? Aumentaria muito. Nós podemos ver nas cidades vizinhas, né? Santa Cruz, Lajeado, Venâncio. Pasmem, até Agudo tem estacionamento rotativo. Nada contra Agudo, mas ela é pequenininha perto de Cachoeira, 7 mil habitantes na cidade. Pois é.
Então, eu tenho certeza absoluta que haveria vagas, haveria rotação, né? Você chega, faz a sua compra, vai embora, deixa outro estacionar para fazer a sua compra. O empresário está perdendo. O empresário sabe. Hoje ele sabe que ele está perdendo. E hoje ele sabe que o presidente da sua entidade que está travando a venda dele. Mas a prefeitura tem autonomia para executar o projeto? A prefeitura tem autonomia, já havia feito, até eu mesmo vi como seria com empresas que executariam esse projeto, porque ninguém tem know-how para fazer. Claro. A empresa da cidade, né? Poderia acompanhar e copiar posteriormente para alguém da cidade vir a fazer, né? Mas daria muito progresso para a Cachoeira. Além disso, eles se propunham a colocar em toda a área do rotativo, que iniciaria com 1.500 vagas, as câmaras. Essas câmaras aí iam dar segurança para o comércio. Bom, ao que tudo indica, vai ficar essa discussão, especialmente para depois da licitação do transporte público, que é outra discussão que vai impactar em modificações no centro da cidade. Como é que o senhor está vendo a questão do transporte coletivo urbano? Eu tenho acompanhado nos últimos 3 domingos, tenho ido à Praça Eldorado, justamente para observar e ver se realmente comportaria um terminal ali. Eu, na minha modesta opinião, acredito que não. Porque eu vi nesses 3 domingos a praça completamente lotada. Com eventos tanto em um lado como do outro da Davi Barcelos. Tem poucos pontos em Cachoeira para as pessoas confraternizarem, né? E aí vamos tirar mais um ponto. Uma área social que a cidade tem. É uma área social que a cidade tem, né? E eu soube que o CONTRAN havia feito uma proposta diferente, de um outro ponto que poderia receber, quem sabe, esse terminal para transbordo aí dos ônibus. Qual que era a proposta do CONTRAN? Foi aventado a colocação lá no fundo do moinho, né, num local bem neutro, né? Até anos atrás, até pensamos num terminal nessa praça, mas verificando depois não comporta, né? Agora, no fundo do moinho, teria que pensar onde fazer, o ônibus, de repente, sair lá pela Otto Mernacher ou vir pela João Trevisan, mas não poderia ser tão central assim. Quero tratar também sobre a pintura de setas indicativas, né, e outras pinturas também que acontecem no solo, nas ruas aqui em Cachoeira, que é um aspecto que ainda é um tanto deficitário. Como é que está a questão até de pressão, né, por parte do Conselho e discussões quanto a isso? Essas proposições aí de pinturas, né, não só na Milancras, mas outras ruas nós já haviam sido aventadas, né, porém agora está sendo realizado, né. Então, além a gente propôs na General Portinho também, e quase todas as travessas que se fizesse isso, para canalizar o fluxo. Principalmente na Ramiro Barcelos, esquina com a 7, o pessoal anda onde quiser. Sim. Né? E a gente não fica sabendo para onde ele vai. Ou ele vai entrar na 7, ou vai continuar pela Ramiro. Cachoeira tem a ambição de se tornar uma cidade cada vez mais referência para a sua região, tem universidades vindo para cá, grandes empresas, e com certeza o trânsito precisa ser melhor organizado. Então, o que evoluímos esse ano se tratando de trânsito e os principais desafios para o nosso trânsito para os próximos anos? Nós colocamos um projeto junto ao secretário de Planejamento, que esteve presente na nossa reunião, e hoje ele faz parte do conselho, né, está na cadeira da Secretaria de Obras, onde a gente colocamos para ele a abertura ali do cemitério Jardim da Paz, em direção às indústrias ali, né? Complexo de indústrias, para desafogar a Ubra. Se nós temos que fazer isso aí para que ali está
bastante conturbado aquele ponto ali, principalmente no semáforo da Marcelo Gama. É um ponto que vai desafogar o trânsito, vai melhorar. Nós temos um outro projeto já aprovado pelo Executivo, né, que seria a abertura da Rua dos Loretos para Marcelo Gama, onde os ônibus não mais entrariam pela Francisco Xavier, se não me ocorre o nome, se eu não estou enganado, e sim iria até a Marcelo Gama, e aí a parada mudaria, não seria mais naquela farmácia que está ali conturbando o trânsito. Tem ônibus saindo da rodoviária, chega ali, tem um ônibus urbano parado na farmácia, ele fica sem visibilidade. Em dia de chuva está ocorrendo vários acidentes ali, né? Então nós mudaríamos essa parada. Teremos uma reunião com o prefeito Neyron. Grande parte do CONTRAN vai se fazer presente, onde vamos levar para ele o projeto da rotatória, que vai ser custeado pela CDL. Essa rotatória seria onde? As rotatórias seriam na Avenida Brasil, sim, na Ricardo Schaurich e na Leopoldo Souza. Então, nós temos agora já no CONTRAN também 2 engenheiras civil, né, que foram lá, gentilmente fizeram as medidas para nós, colocaram no Google, né, e vimos que nós temos ali uma circunferência dessa rotatória de 5 metros e ainda nos restam em cada lado mais 5, então dá perfeitamente para fazer, né? Conversamos alguns aspectos aqui importantes sobre o trânsito de Cachoeira do Sul. É claro que não dá para abordar tudo em 10 minutos, afinal a discussão vai muito longe e eu imagino quantas horas não se passou, né, ou não se passaram aí em discussões no CONTRAN, em reuniões com a prefeitura, com entidades da cidade, né, Robson? Uma discussão que vai bem longe, mas que com certeza a cooperação de todos, através das suas ideias, com aspectos financeiros, a boa vontade da prefeitura também, o trânsito da cidade pode melhorar e deve melhorar. Certamente que vai melhorar, né? E esperamos, nós temos, além desses projetos mencionados aí, tem outros tantos, né? Conversamos com o Robson Weber, presidente do CONTRAN, Conselho Municipal de Trânsito em Cachoeira do Sul. Robson, obrigado pela presença com a gente. Sucesso nesse restinho de 2015 e nas atividades do CONTRAN também já lá em 2016. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui colocando alguns projetos nossos. Ok, muito obrigado. Obrigado. Darcy. Tá certo, obrigada, Daniel. O Bonito Sul desta segunda-feira fica por aqui. Obrigada pela sua companhia, viu? Lembrando que você pode participar com a gente enviando sugestões de reportagens através do nosso Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Uma ótima tarde para você. Tchau!